A vida do investidor definitivamente hoje está super agitada depois do fato relevante que foi divulgado pela Americanas na noite de ontem. E tudo isso acabou repercutindo de maneira bem negativa. As ações da Americanas, nesse momento que eu tô gravando para vocês, já caem mais de 75% em um único dia. E eu confesso que eu não lembro de já ter visto algo assim na nossa bolsa com uma empresa, né, do tamanho de uma Americanas. Então isso foi o que pegou os investidores de surpresa. De ontem para hoje, muitos acabaram se debruçando sobre os balanços da Americanas para tentar entender tudo isso que estava acontecendo. Eu hoje de manhã, inclusive, lá no meu Instagram, fiz alguns vídeos trazendo um entendimento prévio, mas depois, mais tarde, teve uma conferência com o Sérgio Rial, que até então acabou renunciando do seu cargo na Americanas, explicando um pouco melhor essa situação. Foi uma conferência que fizeram junto ao BTG, e aqui já fica a crítica, porque até então a ideia, né, era fazer essa conferência de forma fechada e, no meu entendimento, deveria ter sido aberta para todos os investidores. Depois, no final das contas, acabou vazando o link e tal, muitas pessoas começaram a ter acesso, e aí, no final das contas, se você entra agora no site de RI, você consegue assistir, então, essa conferência, que tem mais ou menos uns 30 a 35 minutos ali, e tem alguns esclarecimentos sobre essa questão. O ponto é, né, gente, algumas coisas, então, ficaram um pouco mais claras e eu quero trazer nesse vídeo, até mesmo para nós entendermos como isso pode impactar a Americanas, mas principalmente os investidores. E também quero aproveitar para responder algumas dúvidas de alguns investidores da Americanas que acabaram me mandando algumas perguntas, então, lá no Instagram. Então vamos começar do começo, né? Como vocês estão vendo, então, ontem nesse fato relevante, eles anunciaram essas inconsistências de 20 bilhões nos seus balanços. Isso não é algo de agora, isso é algo que o Sérgio Rial disse que se estende há muitos e muitos e muitos anos, que por anos foi contabilizado de forma errada. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo, o Sérgio Rial e o CFO da Americanas acabaram renunciando dos seus cargos. E por que isso, né? Ele alegou que o foco da Americanas, dado tudo isso que está acontecendo agora, vai ser outro e não necessariamente o que representaria a figura dele dentro da Americanas, porque para vocês entenderem, ele é um ex-Santander e ele tem uma expertise muito grande dentro dessa área financeira e talvez ele seria uma peça muito importante para o braço financeiro da Americanas, para a parte do AME, de cashback e tal. E como não vai ser o foco agora, porque eles vão ter que resolver esse pipinão que tá na mão deles, então ele renunciou, mas disse que vai continuar assessorando então os acionistas, a empresa, para tentar resolver tudo isso, todas essas inconsistências que eles pegaram em apenas 9 dias que ele estava no seu cargo, porque ele tinha assumido agora no início de janeiro. Mas quais são essas inconsistências então, né, gente? Basicamente, quando nós falamos das empresas varejistas, elas operam muito com um tipo de operação que se chama risco sacado. E o que acontece? Geralmente, quando elas compram de fornecedores, mercadorias e tal, elas podem utilizar o banco como um intermediador. Então, o fornecedor emite uma fatura para o banco faz o pagamento e aí a varejista vai ficar devendo para o banco. E isso basicamente se caracteriza, como vocês devem ter notado pela minha explicação, como um financiamento, algum tipo de empréstimo, uma dívida em linhas gerais. E aí o que estava acontecendo? E que eles estão revisando isso ainda e eles vão chegar no entendimento do que aconteceu de errado até então e o que precisa ser arrumado daqui para frente, né? Até então eles estavam lançando muito provavelmente essas operações de risco sacado na linha de fornecedores e até então isso está errado no entendimento, inclusive, da CVM, porque a própria CVM já alertou há um tempo atrás, dizendo que, olha, se você não faz o pagamento direto para o fornecedor, então não tem que estar na conta fornecedor. Se você vai fazer o pagamento para o banco, isso tem que entrar na parte ali de empréstimos e financiamento, por exemplo, porque você tem juros, porque você tem multas, você tem impostos e tem que estar na linha correta. E aí o que acontece? Dentro dessa conferência que ele acabou fazendo, ele explicou que esses 20 bi de inconsistência, eles estão em algum lugar no balanço, mas eles vão precisar fazer novamente uma auditoria em cima desse balanço para enxergar aonde estão, porque até então estão classificados de forma errada. Só que essa forma ela é tão errada que muito provavelmente, assim que acharem esses 20 bi e lançarem nas contas certas, que muito provavelmente vai ser na parte de financiamentos e de empréstimos, então a alavancagem da empresa vai acabar sendo
gigantesca, porque até então, ela hoje com um valor de mercado, hoje não, né, mas até então, considerando o fechamento de ontem, né, uma empresa com um valor de mercado de 10, 11 bi, que tem um patrimônio líquido de 14 bi, de repente achou uma inconsistência de 20 bi e que isso pode acabar entrando então ali na sua conta do passivo, isso acaba trazendo uma alavancagem muito grande e isso distorce completamente o entendimento que os investidores e que o mercado tinha da empresa, porque ninguém imaginava que talvez ela estivesse tão alavancada. E o ponto é, ele disse, todas essas operações que foram feitas de risco sacado, elas foram pagas e estão sendo pagas, inclusive, né? Não é algo que vai ter efeito caixa nesse curto prazo, que ela vai ter que desembolsar agora, por exemplo, 20 bi. Na verdade, eles vão ter que fazer os reajustes ali dentro do balanço, muito provavelmente chegarão à conclusão de que ela está realmente muito alavancada, e aí ele, inclusive, trouxe nessa conferência que muito provavelmente eles terão que fazer um levantamento, né? Vão ter que chamar capital, talvez através de um follow-on, ofertando as suas ações, justamente para tentar desalavancar a empresa até um certo sentido e também considerando que quando você pega uma empresa que vai estar alavancada desse jeito, as próprias instituições que já têm contratos de negociação com ela podem começar a exigir, por exemplo, antecipação de pagamento, dado o elevado risco que a empresa apresenta agora que tudo veio à luz e que antes ninguém sabia. Então, pode ser possível que eles tenham que fazer essa capitalização para tentar resolver essa situação dessa inconsistência desses 20 bi. Mas talvez eu tô só aqui falando e as coisas estão relativamente abstratas, mas deixa eu mostrar para vocês exatamente do que eu tô falando, compartilhando minha tela e mostrando no balanço isso para vocês, tá? Então aqui eu abri o RI da Americanas e o que vocês podem ver aqui, né, gente? Que aqui em fornecedores, por exemplo, nós temos 5 bi. E aí, aqui, se você tem, por exemplo, uma operação de risco sacado que foi lançado aqui, o que muitos dizem é que não deveria ser lançado aqui, mas que deveria ser lançado como uma dívida, que deveria ser lançado como algum empréstimo, como algum tipo de financiamento. Então, basicamente, são essas as linhas aqui que muito provavelmente serão revisadas. Eles já alertaram, ó, aqui que eu falei para vocês do total do patrimônio líquido, né, de 14 bi, e que por isso essa cifra de 20 bi é algo surreal que a gente tá vendo no momento, né? Mas o que eles alertaram, então, em relação a isso? Que esses 20 bi, eles muito provavelmente, mas eles ainda estão investigando, eles estão em algum lugar dentro do balanço, só que muito provavelmente nas linhas erradas. Qual que é um outro grande problema que eu vejo dentro dessa questão do próprio balanço? É a questão da auditoria, tá, gente? Nesse mesmo balanço, e aí deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, dentro desse próprio balanço, deixa eu só colocar aqui, eu acho que na busca vai ser mais fácil. Então aqui, ó, dentro desse próprio balanço, a PwC fez a auditoria. E aí nós temos aqui a conclusão da PwC desse último balanço, a gente consegue ver nessas últimas linhas aqui, que até então eles entenderam que até então estava tudo certo, tudo dentro das normas contábeis, como realmente deve ser feito, e não apontaram nada de errado. E é isso que acabou preocupando muito o mercado. Como é que uma auditoria, como é que uma contabilidade não se deu conta que existiam 20 bi de um balanço que talvez estavam em um lugar errado, ou sabe-se lá onde estavam, que conseguiriam até então distorcer de forma muito brutal o entendimento que o mercado tem sobre uma empresa. Então, até mesmo diante de tudo isso, a própria CVM, como vocês estão vendo nessa matéria aqui, abriu 2 processos de investigação, um para investigar a parte contábil, né, e a contabilidade da empresa, e um sobre a divulgação, então, desses fatos relevantes e tal, que é meio que de praxe, porque isso acaba ocasionando, inclusive, muita oscilação no mercado depois. E muita oscilação mesmo. Deixa eu voltar para minha tela e aí eu quero compartilhar com vocês. Aqui, ó, gente, isso aqui é basicamente o que aconteceu de ontem para hoje, tá? Basicamente foi uma olhada só para baixo. Desde de manhã até então, o mercado colocou a Americanas em leilão e deixou ela até metade da tarde praticamente, e esse leilão ficava oscilando entre menos 75%, menos 80%, até mais do que isso, e quando abriu então, agora negocia nesses patamares, o pregão ainda está aberto como vocês estão vendo, negocia com uma queda de 76%, e que como eu trouxe para vocês,
é algo que eu não lembro de ter visto desse jeito. E apesar de, por exemplo, eles terem mencionado, inclusive, nessa conferência deles, né, nessa teleconferência com o BTG, de que isso talvez não deveria ser caracterizado como uma fraude, isso é uma extrema falta de transparência com os investidores, porque basicamente os investidores durante todo esse tempo foram enganados. E aí é isso que eles vão investigar. Se isso foi proposital, porque talvez isso acabaria expondo a empresa de uma maneira que mostrasse que, olha, ela realmente está muito alavancada, não tem essa saúde financeira toda que nós estamos vendo, ou se talvez foi algum erro, alguma coisa ali no meio, só que isso perdura por muitos e muitos anos. E aí, no final das contas, né, gente, isso acabou inclusive respingando nas demais varejistas, Magalu, Via, Melios, todas as empresas que são ali ligadas a esse setor também acabaram sofrendo no mercado, porque levantou-se esse questionamento, então, se isso também poderia ser alguma prática dessas empresas. Mas depois que vieram essas explicações, então, isso foi relativamente amenizado. Mas beleza, gente, explicado tudo isso que tá acontecendo, aqui eu preciso fazer uma ponderação muito, muito importante, tá? Isso são algumas informações prévias que nós estamos obtendo de ontem para hoje. Muita coisa ainda pode acontecer, muita coisa ainda vai ser investigada. A própria Americanas, ela instituiu então um comitê à parte para fazer essa investigação, para fazer uma nova auditoria. Então tem mais coisa que vão começar a aparecer aí nos próximos dias e que todo mundo tem que ficar ligado. E aí que surgem algumas dúvidas de alguns investidores que eu recebi inclusive por direct, né? A primeira, Bea, essa queda, por exemplo, de 76%, 80%, será que justifica se sair vendendo desesperadamente com a manada ou qualquer coisa nesse sentido? E eu digo que, olha, até justifica-se, gente. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Eu entendo o receio de muitos investidores de ficarem posicionados em algo que eles não estão entendendo direito o que está acontecendo e aonde isso vai dar. E também nós temos um histórico recente do caso IRB, por exemplo, de que quando estourou o negócio da IRB, muitos analistas falaram, vendam e depois se ela apresentar algo mais consistente ou algum sinal de que vai melhorar, aí você entra comprando de novo. E aí é claro que muitos não deram ouvido a essa questão e continuaram nessas posições e ao longo dos próximos dias e semanas, IRB simplesmente derreteu e muita gente que estava em cima daquele barco descobriu que basicamente era quase um Titanic ali afundando e acabou amargando muitos prejuízos. Sim, é bem verdade que o caso dela agora eles estão se reestruturando, muitos têm ali algumas perspectivas para o longo prazo, mas o fato de ter segurado essa bronca acabou trazendo muitos prejuízos para alguns investidores que tinham um preço médio muito alto. Então, muitos que tiveram e viram isso acontecer, hoje talvez olharam para o que aconteceu com a Americanas e falaram assim, opa, melhor eu zerar, porque não sei se vai sair mais esqueleto do armário, se tem mais coisa errada dentro dos balanços da Americanas, e aí depois eu acabo decidindo o que eu faço. E tem muita gente que simplesmente falou, não, agora que já tá caindo 75%, 80%, eu só vou largar ali, porque não tem mais muito o que fazer, e vou segurar. Um outro questionamento que foi feito, o que fazer nesse momento, né? Principalmente para quem não investe na empresa, mas que tá olhando toda essa queda. E tem gente que enxerga como oportunidade. E aqui vai a minha opinião. Muito cuidado, principalmente se você for investidor de longo prazo. O investidor de longo prazo não deveria se preocupar tanto com algumas especulações que podem acontecer nesse curto prazo. Muitas vezes o risco-retorno talvez não vale a pena, talvez te tire o sono e inclusive não esteja nem dentro da sua estratégia. Pode ser que Americanas, a partir do momento que o pessoal começar a entender melhor o que aconteceu e enfim, talvez possa ter algum desfecho melhor, não sei, vamos acompanhar de perto, pode ser que ela volte a subir, só que eu acho que o risco de você ficar tentando acertar fundo nesse momento, ele é muito grande quando você tem um mercado gigantesco, repleto de opções para você tentar ganhar dinheiro de uma maneira menos volátil, vamos dizer assim, e que dê menos dor de estômago. Então eu digo muita cautela com essas empresas que estão com uma volatilidade muito alta, muita cautela em ficar tentando acertar topo e fundo, tem muita gente que pode acabar se queimando. E aqui existe, aí eu já vou pro último questionamento que eu recebi, que foi o seguinte, que é o cuidado que nós temos que ter com os investimentos. Eu sei que alguns estão se sentindo, principalmente os investidores, poxa, como é que eu não vi isso? Gente,
não tem muito como ver isso, entendeu? É algo muito no detalhe de um balanço, uma questão contábil, você não tá no dia a dia da empresa para saber quais são as operações exatas que estão sendo feitas. Muitas vezes o que a gente olha é só o resultado final ali de um trimestre. Então é muito difícil que o investidor realmente pegue esse tipo de inconsistência contábil e fale, não, ó, peguei uma inconsistência contábil aqui e vou me desfazer. Isso, se fosse fácil, alguém já teria notado, principalmente os grandes fundos e grandes players que realmente se debruçam sobre as empresas para estudar, mas que também não pegaram. Então, não tem muito como saber esse tipo de coisa que é um pouco mais complexa antes de estourar como estourou, por exemplo, essa questão da Americana. Só se for um caso muito excepcional de ser muito dedicado. O caso de IRB, por exemplo, só a Esquadra acabou visualizando aquilo que visualizou e depois acabou explanando para o mercado. Então, quando nós olhamos esses casos, e principalmente quando nós falamos até mesmo de setores que são um pouco mais sensíveis, e o varejo sempre foi tido como um setor mais sensível, é sempre muito importante reequilibrar os percentuais que nós temos nesse tipo de empresa, sempre com um percentual menor do que talvez empresas de setores perenes ou empresas mais perenes, mas ter a consciência disso e o cuidado com tudo isso que eu trouxe para vocês, beleza? Basicamente, era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês, explicar um pouquinho melhor os últimos acontecimentos e também algumas explicações que vieram depois de toda aquela preocupação que nós tivemos logo cedo, o que ainda é muito preocupante, tá, gente? Porque são cifras muito altas, eu não lembro de ter visto isso no mercado, mas eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. E qualquer coisa nova que surgir, qualquer desenrolar novo que possa vir a aparecer, eu posso fazer novos vídeos aqui no canal ou até mesmo jogar novamente lá no Instagram, então me sigam por lá também, beleza? Bom, pessoal, basicamente era isso. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.